Olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. E o assunto de hoje, da Matemática 2, será frações e porcentagem, tá bom? As frações e porcentagem são um assunto muito divulgado, principalmente nas mídias, na internet, na TV, nos jornais. De vez em quando a gente ouve ou vê uma notícia onde um valor em porcentagem é dado, né? 20%, 25%, 75%. Então é importante que a gente conheça essas porcentagens para que a gente até possa compreender melhor as notícias, compreender o mundo ao nosso redor, tá bom? Aqui no início do nosso módulo, nós temos exatamente uma notícia sobre a Mata Atlântica, tá? Vamos fazer uma leitura aí dessa notícia. A Mata Atlântica ocupava mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Certo, turma? Muita terra. Ocupava por quê, professor? Porque parte dela já foi devastada, já foi destruída, tá? Em 17 estados brasileiros. No entanto, a presença humana tornou esse bioma. Professor, eu já ouvi falar desse tal de bioma aí lá nas aulas de ciências, exatamente. O bioma é uma extensão territorial caracterizada pelo tipo de vegetação e pelas condições climáticas, tá? Um dos mais ameaçados de extinção do planeta. Acredita-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20 mil espécies de vegetais, das quais aproximadamente 35% são nativas do Brasil. Ok? Professor, apareceu uma porcentagem aí no nosso texto: 35%. Vamos lá. Antes de tudo, antes da gente começar a ver aqui, trabalhar com a porcentagem, nós temos que ter uma noção daquelas porcentagens que são mais trabalhadas, dão uma ideia mais geral da porcentagem, tá? Por exemplo, a porcentagem 100%. 100% representa tudo, representa o total, tá? Já 50% representa a metade, tá bom? 25% representa metade da metade, o que em fração corresponde aí a 1/4. Vou já mostrar isso para vocês, tá bom? Então, 35%, só para a gente ter uma ideia, significa menos da metade. Então, menos da metade das espécies de vegetais que se encontram na Mata Atlântica são nativas do Brasil. As outras, o resto da porcentagem, que nesse caso seria 65%, porque juntando as duas tem que dar um total de 100%, não são aqui do Brasil. Foram trazidas, na verdade, por povos de outros países, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A informação 35%, a gente lê exatamente dessa maneira, são nativas do Brasil, que aparece no texto, representa uma porcentagem. Sendo assim, 35% representa a razão. Quando se falar em razão, vocês vão lembrar de divisão, de 35 para 100. Na verdade, turma, toda a porcentagem representa uma divisão por 100. 35%, 35 dividido por 100. Ele está dizendo que de cada 100, 35 é espécie nativa no Brasil, tá certo? A relação 35 de cada 100 pode ser escrita de duas maneiras. Pode ser escrita na forma de fração ou pode ser escrita na forma de porcentagem. Mas o importante daqui é vocês perceberem que toda porcentagem representa uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu tiver uma fração com denominador 100, significa dizer que esse valor automaticamente já está
em porcentagem. Então, 35 sobre 100 representa 35%. Tá? Então, as frações cujo denominador é igual a 100, como 15 sobre 100, 50 sobre 100, 75 sobre 100, podem ser escritas na forma de porcentagem usando esse símbolozinho aqui. Então, 15 sobre 100, 15%. 50 sobre 100, 50%, que é a metade. 75 sobre 100, 75%, ou 3/4, né? Também representado na forma de fração, tá? Então, porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Representamos uma porcentagem por esse símbolo que a gente lê por cento. Uma porcentagem pode ser escrita na forma de fração, pode ser escrita na forma decimal, onde o denominador da fração, no caso, é 100. A gente vai estudar um pouquinho depois essa parte decimal, tá? Por exemplo, 40% indica que consideramos que 40 partes de um total de 100, né? E pode ser escrito como 40 dividido por 100. Como eu falei antes, toda fração representa um denominador, uma fração cujo denominador é 100, tá ok? Portanto, toda fração decimal ou fração equivalente a ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Vejamos alguns exemplos. Item A. Em um cinema há 250 poltronas. Em uma certa seção, 140 poltronas foram ocupadas. Qual foi a porcentagem de poltronas ocupadas? Como das 250 poltronas, 140 estavam ocupadas, a fração que representa a ocupação dessas poltronas é 140 dividido por 250. Lembre que o total sempre fica aqui, como denominador. E o numerador representa a parte que a gente está querendo destacar aí, que no caso é o número de poltronas ocupadas, 140. Mas, professor, esse denominador não é 100. Exatamente, ele não é 100. Significa dizer que isso aqui não está na forma de porcentagem, tá? E agora, para colocar isso aí na forma de porcentagem, nós vamos usar alguns artifícios aqui para determinar o que se chama de fração equivalente, tá? Existem duas operações que nós podemos utilizar aí para determinar a fração equivalente: a divisão e a multiplicação, tá? Quando é que eu uso cada uma delas, professor? Bom, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: se o denominador for maior do que 100, usem a divisão. Se ele for menor, usem a multiplicação, tá bom? Por exemplo, o meu denominador é 250. Então, segundo a dica que foi dada aqui no material de vocês, nós vamos pegar o denominador e o numerador e vamos dividir cada um por 10, tá certo? 140 dividido por 10 dá 14. É como se a gente tivesse cancelado um zerinho de cada, ó. E 250 dividido por 10 dá 25. A gente cancelou um zero de cada aqui na divisão, tá? Ficou 14 sobre 25. Mas, professor, o meu denominador ainda não é 100, tá? E é aqui que você tem que ter uma noção legal de multiplicação para poder transformar esse denominador em 100, tá? Qual é o número que multiplicado por 25 dá 100? Aí é que tá. Se eu multiplicar o 25 por 4, eu acho exatamente o denominador que eu estou querendo, que é o 100. Se eu multiplico o denominador por 4, o numerador também tem que ser multiplicado por 4. Lembra que nós temos que multiplicar e dividir sempre pelo mesmo fator, tá? Então, 25 vezes 4 dá 100 e 14
vezes 4 dá 56. E 56 sobre 100 representa 56%. Então, eu posso afirmar que a fração 140 sobre 250, na forma de porcentagem, representa 56%. Tá bom? Então, como eu falei para vocês vão ter que usar a divisão e a multiplicação para transformar esse denominador em 100. Para que esteja representado na forma de porcentagem, o nosso denominador tem que ser igual a 100. Tá bom, turminha? Exemplo B. Na Escola Bom Saber, há 400 alunos. Para participar de uma peça teatral, são escolhidos 5% dos alunos. Quantos alunos serão escolhidos? Observem que esse item é diferente do item anterior. No item anterior, eu tinha a fração e queria achar a porcentagem. Já nesse item, eu quero calcular a porcentagem de um total. Ou seja, eu quero calcular 5% de 400, porque dos 400 alunos, só serão escolhidos apenas 5%. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu calculo a porcentagem de um número, tá? Primeiro, essa operação sugerida aqui é uma multiplicação. Sempre que eu quiser calcular a porcentagem de determinado valor ou quantidade, significa dizer que eu vou ter que multiplicar a porcentagem por essa quantidade. Então, 5% de 400 é 5% vezes 400. E detalhe, coloque os 5% na forma de fração, tá? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100 vezes 400. E como é que eu resolvo essa multiplicação de um número por uma fração, professor? Vocês vão fazer assim. Primeiro vão multiplicar o 400 por 5 e o resultado vão dividir por 100, tá? Repetindo. Vocês vão multiplicar o 400 por 5 e o resultado vai dividir por 100. 400 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20. Aí você acrescenta mais 2 zeros. Ó. 4 vezes 5, 20. Acrescenta mais 2 zeros, fica 2.000. Dividido por 100. 2.000 dividido por 100 é só você cancelar 2 zeros do 2.000 com 2 zeros do 100. Sobra 20 dividido por 1. E 20 dividido por 1 dá 20. Quer dizer que dos 400 alunos, 5% serão escolhidos, ou seja, apenas 20 alunos dos 400 serão escolhidos. Tá bom? Na primeira questão da atividade de vocês, nós temos aí o seguinte. Represente as frações na forma de porcentagem. Turma, se o denominador for 100, não tem dificuldade. Aquela fração já está representada na forma de porcentagem. Então, 36 sobre 100, 33%. 27 sobre 100, 27%. 15 sobre 100, 15%. Ah, professor, e se o denominador não for 100? Aí você vai ter que achar uma fração equivalente a ela, cujo denominador seja 100. E eu posso fazer isso multiplicando ou dividindo. No caso da fração 170 dividido por 500, como o denominador é maior do que 100, eu vou dividir. Dividir por quanto, professor? Se eu dividir o 500 por 5, eu acho exatamente 100. Tá certo? Então, eu vou dividir o 500 por 5. Se eu dividir o 500 por 5, o 170 também será dividido por 5. E eu sei que ele é divisível por 5 porque ele termina em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Tá? 170 dividido por 5 dá 34.
E 500 dividido por 5 dá 100. Olha que beleza! Já achamos 100 logo na primeira operação. Às vezes isso não acontece. E 34 dividido por 100 equivale a 34%. Tá? 132 dividido por 300. Professor, esse denominador 300 é maior do que 100. Então, vou dividi-lo. Vou dividir por quanto? Se eu dividir 300 por 3, eu acho exatamente 100. Se eu dividir o denominador por 3, o numerador também vai ser divisível, vai ter que ser dividido por 3. Professor, e 132 dá para dividir por 3? Dá. Como é que a gente sabe? Você soma os algarismos. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então, 132 também dá para dividir por 3. É assim que a gente sabe que um número é divisível por 3. Tá? Então, 132 por 3 dá 44. E 300 dividido por 3 dá 100. Se o denominador é 100, já está na forma de porcentagem. 44 dividido por 100 é 44%. No item F, 24 dividido por 75. Tá certo? Professor, 75 é menor do que 100. Verdade, né? Mas eu não tenho um número aqui que multiplicado por 75 dê 100. Tá bom, turma? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 75 e vou dividir por 3. Como é que eu sei que 75 é divisível por 3? Por que eu não dividi por 5? Porque o 75 é divisível por 5, mas o 24 não. Para saber se o número é divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. E como eu sei que o 75 e o 24 são divisíveis por 3? Somos algarismos. 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3. 2 mais 4 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então, 75 por 3 dá 25. E 24 por 3 dá 8. Tá bom? Agora, ó, eu sei que se eu pegar o 25 e multiplicar por 4, eu vou achar exatamente 100. Certo? Então, se eu multiplico o denominador por 4, o numerador eu também vou multiplicar por 4. E eu vou ter 8 vezes 4, que é 32, dividido por 25 vezes 4, que dá 100. E 32 dividido por 100 dá 32%. Tá bom, turma? Então, é assim que nós vamos colocar uma fração na forma de porcentagem. Achando uma fração semelhante, equivalente, que tenha o denominador 100. Tá bom? Uma fração equivalente, cujo denominador seja 100. Então, vou deixar aí para vocês uma atividade, lá na página 183 e 184 do módulo 2, que vocês vão resolver e nós vamos tirar a dúvida dessa atividade lá no nosso plantão, tá certo? Então, um abraço para vocês, sexto ano, e até a nossa próxima aula.